Amém. Cumprimento todos aqueles que não pude cumprimentar pessoalmente com a paz de Cristo. Amém. Shalom, igreja. Oremos, feche seus olhos no instante, oremos ao Senhor. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, que é tão viva e tão importante para nós, para nos trazer esclarecimentos, para nos trazer ensinamentos, para nos trazer, Senhor Deus, modelos práticos que nós devemos adotar na nossa vida cristã. Graças te damos, Senhor Deus, pela armadura que o Senhor disponibilizou para cada um de nós, para que possamos, Senhor Deus, entrar nessa batalha, não, Senhor Deus, sem o equipamento necessário e nem sem a tua presença, porque o Senhor está no meio de nós, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está conosco nessa luta, Senhor, e obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor tem nos dado estratégias. Graças te damos, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que gostam de anotar e que estão fazendo certo. O título desse sermão é: estamos em tempo de paz ou em tempos de guerra? As irmãs da secretaria podem ficar tranquilas que eu passo depois o resumo, tá? Não precisa fazer, eu vou passar o resumo depois. Estamos em tempo de paz ou em tempos de guerra? A referência bíblica principal está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Os irmãos já podem abrir. Éfeso, irmãos, nos dias de hoje é uma das cidades turísticas mais famosas da Turquia. Nos tempos do apóstolo Paulo, Éfeso era uma cidade de 300 mil habitantes, fortemente marcada pelo ocultismo e possui idolatria à deusa Diana, cujo templo da deusa Diana naquela cidade era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo permaneceu na cidade de Éfeso durante 3 anos, plantando e consolidando uma igreja que se tornou notória por sua influência, superando inclusive as igrejas de Jerusalém e Antioquia, e onde se experimentou um dos maiores avivamentos da história. Por causa da pregação do Evangelho de Cristo, a idolatria começou a perder a sua influência maligna, e os ocultistas começaram a converter-se a Cristo, queimando em praça pública os seus livros de magia. Atos, capítulo 19, versículos 17 ao 20, registra que este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, reconhecendo o seu pecado, o seu erro. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. A palavra de Deus fala que, calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O denário era uma moeda de prata romana que correspondia ao salário diário. Denário vem de dia, diária, de um trabalhador. Considerando que a diária de um trabalhador nos dias de hoje, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, varia entre 80 a 120 reais. Vamos levar como base a média, 100 reais. Vamos colocar 100 reais em média. Aqueles 50.000 denários equivaleria hoje a 5 milhões de reais. É dinheiro, não é? E eles abriram mão disso por causa do Evangelho de Jesus. Através da igreja de Éfeso, Paulo desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo na Ásia Menor,
com viagens missionárias que resultaram na fundação de muitas outras igrejas, dentre elas as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Algumas dessas igrejas são citadas nas 7 igrejas do Apocalipse. E agora o apóstolo Paulo escreve para esta igreja de Éfeso a chamada carta eclesiológica para tratar de verdades tão importantes. No capítulo 1, ele trata da soberania de Deus no plano da salvação. No capítulo 2, ele trata da história da redenção, mostrando que por meio de Cristo, judeus e gentios formam uma única igreja, uma única família, um único povo diante de Deus, o corpo de Cristo. No capítulo 3, ele trata do mistério do Evangelho e ora para que a igreja seja revestida com o poder. No capítulo 4, ele trata da unidade, fazendo aplicações importantes para a vida prática da igreja. No capítulo 5, Paulo trata da nova vida em Cristo, da plenitude do Espírito Santo, da vida em família, dos relacionamentos, mostrando o papel da esposa, do marido, dos filhos e dos pais, do patrão e do empregado. E o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios é um dos textos bíblicos principais sobre esse texto, sobre esse tema tão importante que eu quero compartilhar essa noite. Nós estamos numa batalha espiritual. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em guerra. Eu acho importante tratar desse tema porque muitos cristãos hoje estão se sentindo confortáveis e satisfeitos com a sua vida espiritual. Muitos cristãos hoje estão achando que por poderem professar livremente a sua fé em Jesus Cristo, nós estamos vivendo tempos de paz. Mas o que acontece de fato é que nós estamos perdendo tanto tempo com distrações que não estamos percebendo que neste momento está havendo uma guerra contra os cristãos do mundo todo. E essa guerra não está acontecendo somente aqui na esfera natural. Ela acontece o tempo todo também na esfera celestial, na esfera sobrenatural, na esfera espiritual. Nós estamos em tempos de guerra. Foi assim nos tempos de Paulo. Porque aonde chega a verdade da palavra, chega também a cura, chega também a libertação. Porque a verdade da palavra, ela cura e liberta. Não é à toa que João 8,38 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela traz libertação. Por isso Jesus falou, eu sou a verdade. Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz uma nova vida. Amém. Mas aonde a verdade chega, aonde a verdade liberta, se levantam também os opositores do reino de Deus, se levantam as forças das trevas, as ordens dos infernos começam a opor contra aqueles que querem levar a verdade às pessoas. Foi assim desde o tempo de Paulo, foi assim desde o tempo de Jesus e continua assim nos dias de hoje. Atos 19, 11 e 12 registra que Deus, pelas mãos de Paulo, Atos 19, versículos 11 e 12, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aonde Pedro chegava, a sombra dele, as pessoas colocavam os enfermos enfileirados, uns ao lado dos outros, para que a sombra de Pedro, projetada sobre eles, os curasse. Mas as obras malignas do mal não estavam nem um pouco satisfeitas com a presença dos seguidores de Cristo naquela cidade, e não estão nem um pouco satisfeitas até os dias de hoje. Chega no seu trabalho e fala, eu sou cristão. Chega na sua escola, na sua faculdade e fala publicamente, eu sou cristão. Eu vivo o Evangelho de Cristo na minha vida.
E veja se você não vai ficar sendo vigiado o tempo todo por pessoas que ficam conspirando para que você erre, para que você cometa um deslize. Nós estamos em guerra. Bastou o Evangelho de Cristo avançar na cidade de Éfeso. Logo começou também um tumulto, uma confusão generalizada. E levantou-se um exército de opositores contra o apóstolo Paulo e contra aqueles que estavam com ele pregando o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo estava atrapalhando os negócios de quem ganhava muito dinheiro com os adeptos do ocultismo e com a idolatria a Deus Diana. E ele fala publicamente para os seus irmãos lá, para os seus irmãos, não, para os seus sócios: nós estamos perdendo dinheiro. Olha o quanto de dinheiro nós estamos perdendo. Quando Paulo expulsa o demônio daquela menina que ficava atazanando o tempo todo, aqueles que ganhavam dinheiro com ela também fizeram a cidade espancar Paulo e Silas. Por quê? Começaram a perder dinheiro. Daniel, quem fez a meditação de Daniel viu. Daniel ele foi colocado acima de todos os governadores. E tinham 3 abaixo dele que ficavam conspirando alguma coisa para poder tirar Daniel do caminho. Por quê? Porque Daniel atrapalhava os negócios dele. Daniel era incorruptível, e isso atrapalhava. Eles não podiam ganhar dinheiro de forma ilícita porque Daniel estava lá acima deles. E eles viram que na forma natural não tinha como incriminar Daniel com nada, porque ele era incorruptível. Então pediram para o rei escrever um decreto falando que aquele que consultasse outra pessoa que não fosse o rei, ou fizesse uma oração para outra pessoa que não fosse o rei, fosse levado para a cova dos leões. Eles sabiam que Daniel se virava 3 vezes por dia e orava ao Senhor. Ele se virava em direção a Jerusalém e orava, dobrava os seus joelhos e orava. Ele tinha uma vida de oração. Vamos então, queridos, a leitura do texto. Mas lembre-se, Paulo e seus companheiros literalmente estavam no meio de uma guerra. E por mais que nós não estejamos percebendo, por mais que nós não estejamos sentindo ainda os efeitos, nós estamos em guerra. Efésios 6, versículos 10 ao 13. Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Naquele contexto de guerra, Paulo fez um alerta e trouxe alguns entendimentos aos membros daquela igreja em Éfeso, mas que servem para nós até os dias de hoje. O primeiro entendimento é que todos, repita comigo, todos, sejam cristãos ou não, repita comigo, por favor, todos, sejam cristãos ou não, estamos envolvidos nessa guerra. Nessa guerra não existe um lado neutro, porque o campo de batalha, o mundo já é do maligno. Não existe essa coisa de ficar em cima do muro, porque eu vou ficar aqui em cima do muro só assistindo. O muro é de Satanás também. No início do livro de Jó, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Jó 1,7. Por isso nessa guerra ninguém fica dispensado de lutar. Quem não é guerreiro é vítima. Diga para quem está do seu lado aí: desperta. Você não quer guerrear? Quem não é guerreiro é vítima. E mesmo os guerreiros não podem se lançar na frente de batalha sem o devido treinamento, sem o devido preparo e
sem a devida proteção. Por essa razão, no versículo 10, o apóstolo nos orienta a nos fortalecer. Olha o versículo 10: nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Isso só é possível, irmãos, com uma vida de leitura da palavra, de meditação bíblica, de jejum, de oração. E eu estou aqui o tempo todo exortando, irmãos, vamos fazer a meditação bíblica todos os dias. Irmãos, o culto mais importante da semana é momento de oração, sexta-feira. Eu sei que tem gente que não aguenta mais me ouvir repetindo isso, insistindo nisso, persistindo em avisar. Não é pegação no pé, é preocupação, é zelo, porque na hora que a guerra chegar na sua porta, não vai adiantar lembrar que é crente, não vai adiantar gritar: meu Deus, nem socorro, Jesus, e nem mesmo o sangue de Jesus tem poder, não vai adiantar. E é justamente esse o segundo entendimento que Paulo nos traz. Repita comigo, por favor. Ao contrário do que muitos pensam, nessa guerra, nós não estamos blindados. Alguém que já viu como é que é um carro blindado? Já teve a curiosidade de ver como é que é um carro blindado? No Rio de Janeiro é quase que, não é artigo de luxo, é quase que, né? É que nem em Águas Lindas, no tempo do calor, ar-condicionado não é artigo de luxo no carro, é uma necessidade, porque quem pega um carro no calor, no sol, trabalha no carro, precisa do ar-condicionado. Mas um carro blindado, quem tem um carro blindado, acha que está seguro. É ou é? Agora, alguém já viu alguma vez os ladrões roubando um carro blindado? Aquele carro que, não estou falando de carro normal de passeio, estou falando aquele carro blindado de van. O ladrão rouba ou não rouba? A bala entra ou não entra? Eles matam ou não matam? Eles roubam ou não roubam? O carro é blindado. Eles achavam que estavam seguros. E eu venho falando nisso já há algum tempo. Muitos cristãos acreditam que o sangue de Jesus nos livra de todo o mal e de toda a retaliação do inimigo. Mas essa interpretação, irmãos, é inconsistente. O sangue de Jesus tem poder? Sim. Mas se nós analisarmos biblicamente, o sangue de Jesus na viga superior e nos umbrais das portas das casas dos hebreus, lá no Egito, não foi para livrá-los dos inimigos, não foi para livrá-los da escravidão, não foi para livrá-los de outra coisa, a não ser a ira de Deus que iria passar sobre o Egito. Foi o Senhor, eu já falei isso aqui e repito, foi o Senhor que matou os filhos dos egípcios. Todo mundo pensa que foi o anjo. Deus mandou, não, pode ler. Foi o Senhor. Ele está dizendo, o Senhor matou. O Senhor passou. Foi a ira de Deus que passou sobre aquele lugar. O sangue de Jesus nos livra da ira vindoura de Deus. Foi por causa disso que ele derramou o sangue na cruz por nós. Ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Por isso, não quer dizer que ele pede, Senhor, se possível, não me faz beber esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele nos livrou de beber aquele cálice. Ele nos livrou da ira vindoura de Deus. Para isso que serviu o sangue de Jesus, para nos salvar da ira do próprio Deus. Portanto, irmãos, o sangue de Jesus nos limpa do pecado e nos reconcilia com o Pai. Jesus tomou esse cálice no nosso lugar. Isso fica muito mais evidente quando na palavra nos orienta. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam
nós ainda temos que resistir ao diabo para ele fugir de nós. Nós temos que estar devidamente preparados e revestidos. Diga para quem está do seu lado, cutuca ele aí e fala: acorda. Nós temos que estar revestidos, sabe do quê? De toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Ela é necessária para que nós possamos entrar na linha de frente dessa batalha espiritual. Nós vivemos expostos a perigos reais, nós não estamos blindados. Nós estamos enfrentando inimigos perigosos, inimigos que, embora invisíveis, estão nos rodeando, procurando uma brecha para nos atacar. Em 1 Pedro 5,8 o apóstolo adverte: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, nessa forma, no versículo 11 de Efésios 6, o apóstolo nos orienta a nos vestirmos, a pegarmos, a tomarmos toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 ele insiste: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Nenhum de nós, quando acordamos pela manhã, sabemos se nós vamos ter pela frente um dia comum, um dia especial ou um dia mau. Nós não sabemos o que nos espera na próxima curva, o que nos espera no trabalho, qual a cilada que já está sendo feita para nos derrubar. A gente não sabe o que nos espera no trânsito, na ida, no trânsito na volta. A gente não sabe o que nos espera quando nós acordamos de madrugada e vamos para a parada de ônibus. Nós não sabemos o que nos espera, mas estamos preparados para o dia mau. A palavra de Deus apela aos cristãos para que mantenham uma postura de sobriedade e vigilância espiritual. Sede sóbrios e vigilantes. O próprio Cristo exortou: vigiai e orai. Mateus 26, 41. E nos pediu para considerarmos nisso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mateus 24, 43. Por isso, irmãos, quem tem sabedoria, assim que pula da cama, deve buscar, quanto antes, ser fortalecido no Senhor, fortalecido na verdade da palavra, fortalecido na fé pelas promessas de Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E na primeira parte do versículo 12, a terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender é, repita comigo por favor: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso significa que a nossa luta não é contra pessoas. Nosso verdadeiro problema não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso filho ou a nossa filha, não é o nosso patrão, não é o nosso chefe, não é o nosso empregado, não é nem mesmo aquele amigo que nos ofendeu ou em alguma coisa. Por isso o apóstolo Paulo trata desses relacionamentos no capítulo 5 e no começo do capítulo 6 da carta aos Efésios. Ele vem falando o modo que nós devemos nos comportar nesse tipo de relacionamento, as amizades do mundo, pais e filhos, marido e esposa, patrão e empregado. E aí no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 6, ele fala: quanto ao mais, nas demais coisas, ou seja, ele deu uma orientação antes, e aí fala: nas demais coisas, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau, e após termos vencido tudo, permanecer com a fé inabalável. Porque às vezes nós somos vitoriosos em muitas batalhas, mas algumas coisas nos abalam, irmãos. Mas nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Vejam bem o entendimento que o Espírito Santo quer nos trazer essa noite, irmãos.
não há mais argumento para guardarmos rancor ou negarmos perdão a quem quer que seja. Eu vou repetir porque é forte. A partir do momento que nós compreendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, nós perdemos todo o argumento que nós poderíamos ter de guardar rancor de uma pessoa ou de negar perdão a outra pessoa, independentemente do mal que ela nos fez. Então, essa semana, nós precisamos colocar em prática, porque nós não somos só ouvintes da palavra, nós somos praticantes, amém, igreja? Amém. O pastor já ensinou que de nada adianta nós ouvirmos a palavra, aprendermos o que Deus quer de nós e não transformarmos isso numa prática. Não transformarmos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não colocarmos isso em prática. Todos nós vamos orar ao Senhor essa semana. Eu quero passar esse desafio para vocês, para todos nós. Todos nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele tire todo sentimento ruim do nosso coração em relação a alguém que nos ofendeu, alguém que nos fez mal. E nos ajude a liberar perdão. Depois nós vamos pedir que Ele nos dê uma boa estratégia, uma oportunidade para que haja reconciliação. Não adianta só, não, eu perdoo, já está perdoado. Porque no dia que você vê essa pessoa, será que você vai ficar inabalável? Ou vai ter uma recaída? Ah, mas a pessoa que me ofendeu nem mora aqui mais. WhatsApp, ligação de vídeo. Eu estou ligando para você, porque esse domingo a palavra de Deus falou no meu coração e falou que eu preciso fazer assim. E ainda, independentemente da pessoa ter te ofendido, peça perdão, porque aquele que pede perdão a quem ofendeu coloca brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Lembre-se sempre, a vingança pertence ao Senhor. É Ele que é o vingador, tanto do que fez quanto do que sofreu. É Ele. Seja com um amigo, com amiga, seja com a nora, seja com o genro, seu sogro, sua sogra, seja com os cunhados, seja com os vizinhos, seja com um colega de trabalho, ou mesmo com o seu concorrente no seu negócio. Se você tem alguma coisa contra ele, irmão, é tempo de perdoar. A sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra ela. Eu não preciso aqui lembrar o que veio logo após a oração do Pai Nosso que nós fazemos aqui todos os domingos como igreja. Depois daquele amém, né? Porque a gente só fica ali, né, na oração, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Acabou, né? Não. Tem mais um pedacinho. Porque se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará as suas ofensas. Porém, se você perdoar aos outros as suas ofensas, o Pai de vocês que está no céu vai perdoar as suas ofensas. E nós oramos como? Como é que é a nossa oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dá-nos hoje. E aí que nós falamos para Deus? E perdoa as nossas ofensas, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade que eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. É isso que eu estou falando para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar. Faz igualzinho comigo. É isso que eu estou fazendo. Ou não? Eu estou falando alguma bobagem aqui, irmãos? Não é o que eu estou pedindo para Deus em oração? Senhor, me perdoa do mesmo jeito
é fazer dos adversários aqueles que deveriam estar como aliados nessa guerra. É forte isso, não é? Se eu entro nessa batalha ferindo pessoas, eu estou indo contra o meu próprio exército. E o próprio Cristo falou, quando trouxeram Jesus no endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver, sabe o que os fariseus disseram? Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Nós fazemos parte de que reino, irmãos? Do império das trevas ou do reino de Deus? Responda, irmãos. E se eu vou contra outra pessoa que também faz parte do reino de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o meu próprio exército. E esse exército pode resistir, pode subsistir. Jesus falou: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E a gente faz a mesma coisa. Isso vale para nós também. Se nós lutarmos contra aqueles que deveriam ser nossos aliados, o império das trevas ficará mais forte e o exército de Deus não prevalecerá contra as forças das trevas. Simples assim. E uma vez que nós tivemos entendimento de que a nossa luta não é contra sangue e carne, na segunda parte do versículo 12, Paulo nos mostra que quem são de fato os nossos adversários nessa guerra espiritual. Por isso nós devemos unir as nossas forças contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo já vem alertando a igreja sobre a presença desses principados e potestades nas regiões celestiais desde o capítulo 3. Você está aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 6? Vai lá no capítulo 3, versículo 10. Paulo já está falando dessas forças espirituais. Leu? Quem leu? Diga bem. Teve compreensão? Agora volta para o capítulo 10. Agora volta para o versículo 10 do capítulo 6. Ele alerta que os cristãos não podem lutar sozinhos contra esses poderes sobrenaturais. Por isso nós devemos confiar na força e no poder que vem de quem? Quem é a nossa força? Por isso, agora vai lá no capítulo 1. Volta para Efésios 1. Deixa o dedo aí. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo pede a Deus que ilumine os olhos do nosso coração para que possamos entender e confiar na suprema grandeza do poder de Deus e na força do seu poder que opera em nós. Diga para quem está do seu lado: querido, a força de Deus opera em você. Confia na grandeza do poder de Deus. Você não é um soldadinho qualquer. Voltando ao capítulo 6, larga o dedo lá e volta para o capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo continua nos trazendo entendimento acerca desses inimigos que operam nas regiões celestiais. Como se trata de uma guerra contra forças sobrenaturais, nós cristãos não podemos confiar em recursos humanos. Por isso precisamos tomar toda, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Toda a armadura de Deus. Está escrito assim uma parte? Está escrito assim um pedaço? Está escrito o quê? Toda. Adianta ir sem o capacete? Você vai estar totalmente armado? Contra o diabo? Adianta ir sem o escudo? Adianta ir sem o calçado?
Adianta ir sem a espada? Adianta ir sem o cinto? Adianta ir sem a couraça? Não. A armadura, ela tem que ser completa. Por isso precisamos tomar toda a armadura de Deus, ou seja, temos que vestir a armadura completa. Por isso Paulo, no texto original, usa o termo grego panóplia, que representa o equipamento completo de um soldado inteiramente armado, com proteções para as partes vitais do corpo, além do seu escudo e além da espada. Paulo inicia o versículo 14 com o desafio de permanecermos firmes diante desses temíveis inimigos espirituais, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não abandonou o seu povo sem que tivesse condições de lutar e se defender. Os cristãos têm à sua disposição a completa armadura de Deus, da cabeça aos pés, que consiste, repita comigo, cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada. Além da espada do Espírito, porque a espada aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo afirma que essa armadura pertence ao próprio Senhor e ao seu Messias. Essa armadura pertence ao Messias. Os irmãos podem anotar, mas eu vou ler para os irmãos. Isaías, profetizando sobre o Messias, escreveu: o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Isaías 11, versículo 5. Se você quiser anotar, pode conferir depois. E escreveu também: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Isaías 59, 17, parte A. Eram elementos da armadura de Deus concedida ao seu Messias, e o Senhor nos disponibiliza essas mesmas armas, além da espada do Espírito, para que possamos resistir ao diabo. Deus disponibilizou essa armadura aos cristãos, para eles poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possam resistir ao diabo até que ele fuja de nós, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para finalizar, irmãos, depois de descrever todos os elementos da panóplia, que é a armadura completa, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos chama para o entendimento de mais uma coisa muito importante, que eu quero compartilhar essa noite. Ele diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. As armas para a batalha são espirituais, e elas só podem ser acessadas por meio da oração. Mas o que Deus está querendo falar aqui nesse dia é muito importante. As armas, eu vou repetir, as armas para a batalha são espirituais e só podem ser acessadas por meio da oração, que é o recurso mais poderoso dos cristãos. Por isso é muito importante a oração, que a oração seja uma prática constante na vida de todo cristão. A prática da oração deve ser constante e perseverante. Ele fala: ore em todo tempo, com todo tipo de oração, com toda perseverança, conforme descrito nos versículos. No versículo, ela deve ser feita em todo tempo, com todo tipo e com toda perseverança. Eu queria terminar como nós temos aprendido. Se não nós não colocarmos em prática o que nós temos aprendido com a palavra de Deus, todo esse ensino se perde. Por isso eu quero convidar todos aqui à frente, para nós juntos, como igreja, orarmos ao Senhor. Vamos orar? Equipe de louvor pode subir também. Vamos colocar em prática. Vamos orar com todo o tempo, com todo tipo de súplica,
com toda a perseverança. Queria pedir que todos viessem, aqueles que podem ficar de pé bem. O de louvor pode começar a ministrar. Irmãos, nossa arma é espiritual. A luta dos nossos inimigos são seres espirituais, mas eles interferem nas coisas que estão aqui no mar. Quem fez a meditação no livro de Daniel percebeu que Daniel era um homem de oração e ele orou ao Senhor, ele jejuou, ele ficou sem comer nada durante 21 dias. Ele vestiu roupa de pano de saco, ele prostrou o seu rosto em terra sobre a cinza, porque ele sabia que, por mais que o imperador já tivesse liberado uma parte dos judeus para voltarem para a sua terra, eles estavam enfrentando oposição de pessoas da corte, de dentro da corte do reino persa. E Deus enviou um mensageiro para falar a Daniel. E esse mensageiro, quando chega, ele diz o seguinte para Daniel: eu fui resistido durante 21 dias. O Senhor já tinha te dado a resposta, mas eu fui resistido pelo principado, pelo príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era o filho do rei, era um principado das regiões celestiais que impediu o mensageiro de Deus, o anjo, de vir trazer a resposta para Daniel. E Daniel, o anjo disse que precisou da ajuda do arcanjo Miguel para poder vencer. Então, queridos, nós entendemos que lá em cima há uma batalha também. E os seres celestiais estão de olho nos acontecimentos, nos fatos, nos que está acontecendo aqui também. Porque aqui interfere lá, e lá interfere aqui. A palavra de Deus nos garante que a oração que é feita em nome de Jesus, onde está uma, duas ou mais pessoas, onde estão duas ou mais pessoas, a oração que se fizer naquele lugar será ouvida. E o nome do Senhor se fará presente. E aquilo que for orado será ligado nos céus e na terra. E não estou dizendo aqui que a sua oração vai ser, vai acontecer do jeito que você quer, porque a oração também serve, irmãos, para nós aceitarmos a vontade de Deus, para nós nos submetermos a essa vontade. Mas o que é ligado em oração, quando nós estamos juntos como igreja, é ligado no céu e na terra. É ligado no céu e na terra. Então comece a orar. Não espere que eu ore por você. É você que tem que orar. É você que sabe as suas guerras. Como é que você luta as suas guerras? Como é que você tem enfrentado as suas guerras? O Senhor tem preparado uma mesa para você, na mesa dos seus adversários, na presença dos seus adversários. O Salmo 23 diz assim: o Senhor preparou uma mesa na presença dos adversários. O Senhor te conhece, o Senhor sabe o seu coração, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe onde nós somos fracos e onde nós somos fortes. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Quais são as suas guerras? E como você tem enfrentado as suas guerras? Eu quero te dizer, querido, amanhã, ouça aqui, abre o olho aqui um pouquinho, olha aqui para mim. Amanhã, eu quero te desafiar
joelhos do lado de fora da sua cama e ora com insistência, com constância, com perseverança. Não é só assim, eu orei uma vez, estou esperando, não. A oração tem que ser constante, tem que ser perseverante, tem que ser insistente, né? A gente já viu aqui pregações sobre isso. Aquela mulher que ficou insistindo a sua causa ali com o juiz, até que o juiz não aguentava mais, aí deu a causa para aquela velha, porque ela insistiu, ela foi insistente. Assim deve ser a nossa oração, Senhor, insistente, Pai. Lembra, Senhor, Pai, ainda está difícil, Pai, eu não consigo, Senhor, assim não dá, Senhor, eu preciso tanto. Comece a orar, comece a pedir, comece a clamar, comece a se armar da armadura de Deus. Senhor, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu vou me revestir da tua armadura, eu vou tomar aqui o capacete. Abre lá em Efésios 6, começa a ler os versículos ali, a partir do versículo 14, começa a se revestir. Senhor, eu tomo sobre mim o capacete, eu tomo sobre mim o cinto, eu quero me apropriar agora dessa couraça, eu quero vestir o escudo da fé, eu quero estar com a palavra do Espírito na minha boca. Senhor, me calça com as sandálias do Evangelho da paz. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Comece a orar, comece a ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma jovem de oração. Comece a orar de novo, queridos. Comece a orar, feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar, comece a pedir, comece a clamar. Clame com toda súplica, com toda oração que você puder, com todas as palavras. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, como igreja diante de Ti, Pai, clamando pela Tua misericórdia, clamando, Senhor, pelo Teu perdão, porque nós somos um povo pecador e que vivemos num mundo, Senhor Deus, de pessoas pecadoras, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor Deus, porque temos transgredido as Tuas leis, não temos seguido os ensinamentos da Tua palavra, temos sido omissos, Senhor Deus, temos estado, Senhor Deus, dormindo, enquanto há uma guerra acontecendo lá fora, enquanto cristãos estão sendo, Senhor Deus, perseguidos, humilhados e executados no mundo todo, Senhor. Pai, graças a Deus, porque a guerra física ainda não chegou na nossa porta, mas nós sabemos que a guerra espiritual está, Senhor Deus, acima de todos nós, e que os Teus anjos guerreiros, os Teus querubins, os Teus arcanjos estão em batalha neste momento, Senhor, e estão acompanhando, Senhor Deus, os acontecimentos aqui embaixo. E nós te pedimos, Senhor Deus, nos perdoa, porque em vez de estarmos dobrando os nossos joelhos em oração, fortalecendo os nossos anjos guerreiros, fortalecendo as mortes, Senhor Deus, os seres angelicais que estão ao nosso favor, Senhor, nós temos dormido, Pai. Nos desperta, Senhor Deus, para essa realidade. Nos desperta, Senhor Deus, para sermos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres, Senhor Deus, que estão atentos às questões espirituais, ao mundo espiritual que está à nossa volta. Pai, obrigado porque nós não estamos nessa guerra sozinhos. O Senhor é conosco, o Senhor é Emmanuel, Deus presente, Deus que está no meio de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou sem condições de estarmos lutando nessa batalha. O Senhor nos concedeu toda a armadura espiritual, todo o armamento, Senhor Deus, necessário, para que possamos, Pai, orar, para que possamos, Senhor Deus, resistir ao diabo até que ele fuja de nós, para que nós possamos, Senhor Deus, nos fortalecer com o Senhor e na força do Seu poder, Pai. Depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Pai, que a nossa fé seja inabalável, Senhor Deus. Fortalece o escudo da fé de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Unge com óleo, Senhor Deus, cada escudo, Senhor Deus, de cada irmão e irmã que está aqui essa noite, para que nenhum dardo inflamado do inimigo, Senhor Deus, venha destruir esse escudo. Pai, guarda-nos, Senhor Deus, fortalece o capacete
teus filhos. Livra-os, Pai, de toda palavra maldita, Senhor Deus. Eu anulo, Pai, do poder e da autoridade do nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra maldita, todo não que foi dado, todo laudo médico que não foi positivo, eu rejeito agora na autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso Senhor e o Senhor não nos abandonou. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a andarmos na verdade. Oh, Pai, a andarmos com justiça, a calçarmos as sandálias do Evangelho da paz, mas sobretudo, Senhor Deus, a usarmos bem a espada do Teu Espírito, Senhor, que é a Tua palavra. Que sempre tenhamos uma palavra para entregar, que sempre tenhamos uma palavra, Senhor Deus, para nos guardar, para professar, para nos segurar, Pai, para que a nossa fé não seja abalada, Pai, em nome de Jesus. Por isso, despede os teus irmãos, Pai, nas suas casas hoje, com esse entendimento e com essa promessa, Senhor Deus, de que eles não devem recuar, eles não devem resistir, eles devem sim perseverar em oração consistente, oração persistente, oração insistente, com toda súplica, com todo fervor e perseverança em nome de Jesus Cristo. Sei conosco, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Coloque em prática, querido, em nome de Jesus. Se você quiser, já configura o seu celular agora. Pega aí o seu celular e já coloca aí o despertador 15 minutinhos antes, querido. 15 minutinhos para que você possa orar ao Senhor em nome de Jesus.